Estamos, queridos irmãos, concluindo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Durante todo esse mês, aos domingos, nós temos lido esse texto bastante longo, são 71 versículos. E a temática de hoje é sobre o seguimento de Jesus diante de um mistério que ele revelou. Na nossa vida de fé, existem algumas coisas que não têm explicação científica, nem explicação do senso comum, nem explicações históricas. O que é o céu? Onde que está o céu? Como é que é o céu? Como é que é a nossa alma? Para onde que a gente vai depois da morte? Como que Nossa Senhora deu à luz um filho sendo virgem? Como é que Jesus transformou água em vinho? Tem um monte de coisas que fazem parte do mistério divino. Deus revela uma parte, revela como mistério. Coloca ali à nossa frente uma coisa que nossa cabeça, nossa inteligência não é capaz de explicar detalhadamente, mas está ali na nossa frente. Hoje, Jesus coloca em xeque, não é? Coloca esses discípulos para decidirem. Vocês é que sabem. Né? Então, tudo começa quando Deus faz essa proposta para nós de aderirmos à sua palavra, de confiarmos nele. É ele quem governa, é ele quem dirige a humanidade, é ele que criou tudo o que nós conhecemos de natural e nos criou. Ele é nosso Pai, ele sabe tudo. E ele nos convidou a confiar nele. Quando o homem desconfiou de Deus e confiou no outro, no inimigo, no divisor, que é o diabo, aquele que divide, então o que aconteceu? A expulsão do paraíso. Existem muitas palavras, ideologias, pensamentos, muitos mestres por aí, com muitos discursos. E existe o discurso de Deus na pessoa de Jesus. Então nós somos livres. O Senhor nos chama a confiar nele, mas não nos obriga. É bonito isso. Coloca à nossa frente a sua verdade, sua proposta, mas nos deixa livre. Porque ele não quer bonequinhos, fantoches sendo guiados, oprimidos. Somos livres. Só que a gente tem que assumir as consequências da escolha da gente. Se a gente quer vida eterna, nós temos que obedecer. No Antigo Testamento encontramos o texto, hoje, desse grande líder do povo, chamado Josué, que sucedeu Moisés. Depois de atravessar tudo aquilo, ele chega em Siquém, ele reúne as 12 tribos, todo o povo que recebeu muitas bênçãos, proteção de Deus naquele caminho do deserto. Ele reúne não só as multidões, as tribos, mas aqui o texto faz questão de mencionar os anciãos, aqueles sábios. Ele reúne os mestres, os magistrados, os chefes do povo. E diz o texto, diante de Deus. E diante de Deus o Josué faz a proposta, ele quer ter clareza de que o povo não está sendo oprimido para servir ao Deus libertador da escravidão lá do Egito. Então ele diz, vocês, então, o que vocês querem? Querem seguir os deuses dos amorreus, os deuses estrangeiros? Vocês é que sabem. Imagine a solenidade daquele discurso. Vocês são livres. Porque às vezes o povo murmurava, reclamava, insatisfeitos. O homem é assim, sempre quer mais. Nós sempre queremos mais. Todo tanto parece pouco. Recebemos. E olha que as nossas orações, boa parte delas é pedindo, ao invés de agradecer. Hoje visitei uma família que deu um testemunho sobre isso, padre.
eu não posso nem pedir, eu tenho que agradecer. Já recebi muito, tenho que agradecer, minhas orações são de gratidão. O povo sempre quer mais, então murmurando, e o Josué, então, vocês querem o quê? Seguir os deuses estrangeiros? Porque aí ele dá o testemunho dele, eu e a minha família, nós vamos seguir o Senhor, o Deus que nós conhecemos. Eu e a minha família vamos continuar fiéis. Pode vir os problemas que vier. E aí eles então dizem, longe de nós abandonarmos o Senhor, que nos libertou do Egito, que nos fez passar pelo Mar Vermelho, aquelas maravilhas todas. Eles então recordaram, opa, como que vamos deixar um Deus de mão forte, um Deus poderoso, para seguir deuses estrangeiros, para seguir falsos deuses, heresias, paganismo, né? Adorar os deuses dos povos vizinhos que não conhecem a verdade. Nós ficaremos. Então, apesar deles cometerem pecados, falhas, né, terem as suas dificuldades, mas eles disseram, nós vamos ficar com o Senhor, né? E nós encontramos essa mesma realidade, esse mesmo conjunto de elementos, né, doutrinários e existenciais no Evangelho. Jesus, depois de revelar-se como pão do céu, Jesus, depois de revelar que vai dar o seu corpo e o seu sangue em comida e bebida, o que ele escuta? Reclamações, murmúrios, né? Ficaram murmurando, confrontando Jesus, confrontando aquilo que Jesus falou, criticando aquilo que Jesus falou, falando baixinho, falando alto, seja como for. Eles não estão de acordo e começam então a questionar, colocar em dúvida aquilo que Jesus havia dito. O que ele havia dito? Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come o pão do céu, que sou eu, tem vida eterna. Vou dar o meu corpo, meu sangue de comida e bebida. Então eles acharam demais isto. Esses discípulos que já tinham assistido, escutado tantos milagres, já conheciam, já sabiam do poder de Jesus, não quiseram aderir a essa verdade, a esse mistério. Preferiram, né, abandonar vários discípulos. Aqueles 12 ficaram por ali. Jesus perguntou, e vocês também não querem ir? Então, o que a gente esperaria de um ser simplesmente humano diante de uma situação dessa? Um homem político diante de uma situação dessa, que ele está perdendo a freguesia. Como que um homem político, comercial, né, comerciante, agiria? Eu daria um jeito. Olha, não, pessoal, não é bem isso não, calma aí, vem para cá, eu dou um jeito aqui, eu faço mais barato, eu faço mais uma promessa para vocês aí, para votarem em mim, sei lá. Agiria tentando reconquistar, mudando de ideia, né? Reorganizando o plano, mudando o plano, para poder não perder ninguém. Isso normalmente é o que acontece entre nós, seres humanos, que pensamos aqui horizontalmente. Mas Jesus veio do céu, é Deus. Ele não muda de opinião. Veja aqui esse capítulo 6, versículo 66, né? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com eles. E Jesus perguntou, e vocês, 12, querem ir também? Jesus não está preocupado em perder essas pessoas. Não é Deus que nos perde. Pensando bem, somos nós que perdemos Deus. Deus é Deus, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é belo, Ele é justo, Ele é sábio. Quem se afasta de Deus é que perde Deus. Tem um padre aí famoso que fez uma pregação explicando isso, falando, um bispo, na verdade, de Brasília, né? Dom José, estudou comigo no Rio de Janeiro, fazia filosofia, ele fazia teologia, ele é bispo auxiliar das Forças Armadas.
É uma pregação dele que ele diz assim: a igreja não perdeu nenhum fiel, só perdeu os infiéis. Os fiéis da igreja estão na igreja. A igreja não perde fiéis. É verdade. Se a pessoa é fiel, ele não abandona a igreja. Mas por que a igreja e Cristo? Porque a igreja é Cristo continuado na história. O Papa Francisco disse um dia desses: a identidade cristã não é uma carteirinha que a gente traz no bolso, como a identidade civil. A identidade cristã é a pertença à igreja. O cristão é aquele que pertence, é um membro do corpo de Cristo, que está dentro da comunidade. Essa é a identidade do cristão. Então Jesus não está preocupado tanto em perder, ele está preocupado em manter a sua palavra, porque é palavra de vida eterna. Jesus é fiel à sua palavra. Ele é a palavra do Pai encarnada, então ele não pode negar a verdade e dar um jeitinho e fazer uma história diferente, fazer uma narrativa, né? Como na área política tanto tem. Uma narrativa, né? Como os governos tentam fazer para enganar as pessoas, fazer passar uma verdade que é mentira. Recontam a história, pegando fatos, saltando verdades, costurando para dizer uma conclusão que é uma mentira. São as narrativas. Como o nosso aqui, governante grande, ensinando o governante lá da Venezuela, para ele se manter lá na ditadura. Olha, você tem que construir uma narrativa, dando aula, o daqui, dando aula para o de lá, para se manter no poder. Tem que construir uma narrativa, uma história e recontar para o povo engolir, para o povo achar que é verdade. São as narrativas para se impor, são as mentiras construídas para continuar mandando e não perder o poder, as regalias. Jesus não é dessa classe. Não é dessa classe. Vocês não querem a verdade? Eu não vou mudar de ideia. Eu não vou fazer teorias. Eu não vou aqui fazer uma narrativa diferente. É essa a verdade. Eu vou dar o meu corpo, vou dar o meu sangue. Não mudou de ideia. Então isso escandalizou. Eles ficaram escandalizados com essa verdade. Ao invés de aderir, apenas esses 12 ficaram. Pedro disse: não, Senhor, calma, nós estamos contigo. Só tu tens palavras de vida eterna. Onde nós vamos se nós te deixarmos? Se nós te abandonarmos, para onde vamos? O homem sem Deus é um ser perdido aí no universo, né? Um solitário, que vai terminar não sabe onde. Sem Deus nós estamos na escuridão, nas trevas. Então, só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna, nós vamos ficar. E ficaram. Agora veja, meus irmãos, o Pedro não disse que entendeu tudo, não. Repito, como iniciei a pregação, existe um conjunto de mistérios e coisas que nós não temos explicação científica, mas são revelações de Deus que nós acolhemos, nós aderimos. O Pedro não disse: sim, agora eu entendi tudo, Jesus, pode deixar, agora entendemos tudo direitinho, é do jeito que o Senhor falou mesmo, então nós vamos ficar. Não, ele não disse isso. O que aconteceu com Pedro naquele momento foi um ato de fé, um ato puro de fé, de confiança na palavra de Jesus. Ato de fé por saber que Jesus não mente, que Jesus é uma autoridade segura e firme. É aí que nos apegamos. Nós, católicos, nos apegamos em Jesus, que é uma autoridade indubitável, que não nos engana. Embora não entendamos tudo o que ele falou, tudo que ele revelou, mas nós cremos nele, nós aceitamos o que ele fala e vamos vivendo na penumbra da fé, como diz o apóstolo Paulo. Um dia no céu tudo isso todo esse véu vai cair, a gente vai ver tudo com clareza, face a face. Esses mistérios vão desaparecer. Mas agora, aqui na militância terrena, nós vamos conviver com os mistérios. Segunda leitura fala de mistério.
Não tem como escapar disso. A religião não é ciência, gente. A religião não é uma explicação matemática de tudo, não. Como é que a gente explica os milagres? Quantas vezes nos acontecem coisas que a gente não tem explicação? Recentemente, aquele vídeo que está viralizado aí, né? Vocês devem ter visto. O pessoal transportando a imagem de Nossa Senhora, parece que é Nossa Senhora de Fátima, não sei. Na caminhonete, uma imagem enorme de gesso. Vai e de repente escapa lá de cima, de caminhonete, ela cai lá no asfalto. Pela lógica, tinha que esborrachar tudo. Inteira. Caiu lá, ficou inteira. Rio Grande do Sul, sacrário lá, passou água para tudo que era lado, não entrou no sacrário, as hóstias sequinhas. Rio Grande do Sul, outro dia estava vendo um outro fato, padre fazendo a procissão, né, com o povo, pisando naquelas lamas, falou, Jesus caminha conosco, o Senhor está aqui com a gente, sujando esses pés. Quando entrou na igreja, o Jesus que estava lá, estava com os pés sujos de lama, a imagem da cor de lama lá, eles não souberam explicar aquilo, Então, existem umas sinais, umas coisas, é assim, o Pedro fez um ato de fé, Senhor, nós cremos em Ti, o Senhor falou, está falado, eu não vou negar isso. É diferente de fazer narrativas. As narrativas, elas reconstroem os fatos dando outros significados. E aí nasceram as seitas. Aí nasceram as religiões diferentes da católica. Aí nasceram as religiões que dão uma interpretação simbólica para o texto. Simbólica. E negam o verbo forte que está, isto é o meu corpo. Porque não é apenas João quem diz isto. Os outros 3 evangelhos falam também, os outros evangelhos falam, Jesus tomou o pão e disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, quando Jesus fala, eu vou dar o meu corpo e o meu sangue, lá na cruz, realmente, seu corpo físico, e antecipado, na quinta-feira, ele dá o seu corpo e o seu sangue sacramentalmente, no pão e no vinho. Ele pega o pão e o vinho e diz, é o meu corpo, este é o meu sangue. Naquela hora, ele entregou aos apóstolos o pão e o vinho consagrados, como seu corpo e seu sangue. Eles viram o pão, eles viram o vinho, comeram como se fosse o sabor do pão, o sabor do vinho, mas sabendo o que Jesus havia dito e acreditando naquilo, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim, estarei convosco até o fim dos tempos. A continuação desse mistério até hoje, a igreja obedece. Não teve uma ruptura nessa doutrina que Jesus inventou, criou, instituiu. Lá nos primeiros séculos, já no iníciozinho da comunidade cristã, eles se reuniam e celebravam o pão e o vinho. Se reuniam, celebravam, e até hoje, primeiro século, segundo, terceiro, até hoje, a igreja faz a mesma coisa. Estarei convosco até o fim dos tempos. E nasceram então essas religiões que deixaram essa parte de lado. Às vezes se chamam de evangélicos. Como é que pode ser evangélico se não segue o evangelho? Então, digo isso não para criticar tanto, mas para reforçar você, católico, na sua convicção. Não. Evangélico é quem segue o evangelho, aquele que está lá. A confissão, Nossa Senhora, outros sacramentos, sacramento do matrimônio, a indissolubilidade, etc. Então, evangélico é aquele que segue o evangelho, somos nós. Como é que vai levar o nome de evangélico se não segue o que está escrito? Isto é o meu corpo. Não, isso é duro demais, isso assim não. Então, até hoje, essa palavra continua escandalizando pessoas que não querem aceitar a palavra de Jesus, quer dar um outro significado. São as narrativas, são as mentiras. A gente chama isso de heresia, falsa doutrina, Como aquele, tem vídeo aí disso.
Pastor que pegou o pão grande no meio da comunidade, levantou e disse, Jesus disse, este é o meu corpo. Quando ele terminou de falar, ele falou assim, mas atenção pessoal, mas não é o corpo de Cristo não. Ele guardou, pegou o vinho, levantou e disse, então Jesus disse, este é o meu sangue. Oh, mas não é o sangue de Cristo não. Palhaçada, né? Coisa mais estranha. Quer dizer, tem que ser assim de verdade, não era o corpo nem o sangue, porque não tem o sacerdócio. Mas isso parece uma coisa, uma avacalhação com a coisa séria, coisa sagrada, com aquilo que Jesus falou. Né? Então, digo isso para reforçar, repito, a sua fé. Tem um outro tema importante, a segunda leitura, que fala do mistério, e consideramos isso um mistério. O que é esse mistério de que fala a segunda leitura? O mistério da aliança de Deus conosco, representado agora no matrimônio. Tem a aliança de Deus conosco no pão e no vinho. E na leitura de hoje, Efésios capítulo 5, o matrimônio como aliança entre, o símbolo da aliança entre Deus e a humanidade, é o casamento do homem com a mulher. E aí tem palavras fortes, que às vezes assusta. A gente olhando assim, está pensando, como é que é isso? Diz lá, mulheres, obedecei os seus maridos. Não, sede submissas aos seus maridos, como Cristo, como a igreja é submissa ao Cristo. Mas aí explica por quê, Cristo é o seu salvador, é o seu protetor. Mas logo em seguida diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, a submissão que a mulher tem ao homem vai empatar com a entrega do homem para a sua mulher, dando a vida. Então não se trata aqui de nenhum império do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem, porque se é difícil se submeter a mulher ao homem, também é difícil o homem dar a vida para a mulher como Cristo deu. Então tem que ler a leitura, o texto completo. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, aqui no Ocidente, nós estamos vendo uma avacalhação da cultura do casamento. Vocês sabem disso. O casamento não está sendo muito levado a sério. E um dos problemas é porque não está sendo levado a sério o que é ser homem e o que é ser mulher. Tem uma ideologia muito forte no Ocidente, afeminilizando os homens e masculinizando as mulheres. Isso é resultado, em boa medida, da cultura pagã, da ideologia, do feminismo e do machismo, que quer transformar as pessoas naquilo que elas não são. Existe um lobby gay fortíssimo hoje, propaganda para tudo que é lado, Agora você ser heterossexual, você homem querer ser homem, mulher querer ser mulher, já não é tão normal. Estou exagerando, Estou exagerando. Mas em determinados ambientes, se você se afirmar como homem, você é avacalhado, o homem. A mulher se afirmar como mulher, Então, o que nós estamos percebendo? Percebendo uma avacalhação da questão de gênero. Isso é muito grave. Por isso é que muitos casamentos não dão certo. Por isso nós temos fracasso não só de casamentos, mas dos próprios indivíduos, das próprias pessoas que entram num fracasso consigo mesmo porque não tem identidade de masculinidade, de feminilidade. Fica perdido aí no meio. Quantos casos de suicídios de pessoas por não saber, se comportar como homem ou como mulher, está perdido, não sabe o que é. Isso é propaganda exagerada, cultura exagerada nessa direção. E tendo estudo já sobre isso, de que isso é também consequência de alguns aplicativos, de celulares, que aqui no Brasil são usados muito, com muita propaganda nessa direção, de avacalhação do gênero masculino, feminino e tal.
Aplicativos esses que lá no Oriente eles usam para educar os homens a serem homens e as mulheres para serem mulheres. Mas aqui no Ocidente não, aqui é o contrário. Eles querem dominar o Ocidente. Né? Enquanto aqui no Brasil nós temos um monte de adolescentes e jovens vendo esses pequenos vídeos aí que não levam a nada, que infantiliza mais ainda, né? Que tira o gosto pelo estudo, né? Que não leva a sério, não valoriza as virtudes, mas que valoriza os vícios, as manias, as babaquices. Lá no Oriente, esses aplicativos estão sendo usados para estudar, conhecer as ciências, tá? E dominar idiomas, certo? Estão treinando os homens para a guerra. E aqui os homens treinando os homens para serem afeminados. Vai ficar muito fácil quando chegar o momento que realmente esses orientais, com respeito a China, Rússia, quiserem realmente dominar o Ocidente. Será que vai ter homens para defender o Ocidente? Então é uma questão que a gente também tem que pensar. Trago isso porque o texto fala de macho e fêmea. Não se assustem, é verdade, o homem, pela constituição antropológica, física, o homem é mais forte fisicamente. Então diz o texto, ele é o protetor, Jesus que é o salvador da igreja. Então, no caso, a comparação feita, o homem é a cabeça da mulher, nesse sentido, de que o homem é o protetor, é aquele que quer dirigir do jeito certo, da maneira correta. Não significa que a mulher não apita, não pode dar opinião. O casal tem que dialogar, né? Tem que dialogar. Mas o problema é quando a cabeça vira pé. Quando o homem renuncia ao seu papel de macho dentro de casa. Aquele que tem a palavra firme. Isso é um problema sério, né? E aí o que nós vamos vendo? As mulheres masculinizadas, tomando decisões, fazendo coisas, etc, etc, que parece que pela constituição física da natureza, parece que competiria mais ao homem. Não estou dizendo que o homem não possa cozinhar, não possa limpar uma casa, que a mulher não possa dirigir um carro, não possa ser um policial, etc. Mas é bom pensar no risco, é esse o meu assunto, da inversão dos papéis. A mulher se comportar como homem e o homem se comportar como mulher. Isso é muito estranho. Pois não é que a cultura no Ocidente está conduzindo nessa direção? Quantas vezes a gente escuta as mulheres falar, cadê os homens? Não está tendo homem. Né? Não está tendo homem. Cadê os homens? E às vezes vice-versa. Cadê as mulheres femininas, etc, etc. Não? Então, nas coisas, no plano de Deus, as coisas são muito bonitas. Mas a ideologia, né, a maldade, o falseamento das coisas está aí por conta do pecado. O pecado é que leva a gente a falsear a verdade. A verdade é essa, mas o pecado leva, não é bem assim, é de outro jeito. Né? E os pais, às vezes, com dificuldade, né, com omissão, deixam os meninos ir por qualquer lado, ao invés de dirigir os filhos, ajudá-los nas decisões, pelo menos até lá, não sei, 7, 8 anos. Não, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas, gente, as crianças não sabem, eles precisam ser dirigidas. Dirigidas para o rumo certo. Os pais têm que ajudar a dirigir as suas crianças, até que elas treinem a vontade para escolher bem. Não pode deixar a vontade das crianças para escolher mal. É aí que os pais têm que ter a sabedoria de dirigir as suas crianças. Não, peraí, não é isso que você vai fazer. Você vai fazer isso aqui junto comigo, vamos lá. Não, desde pequeno que eu estou vendo aí, os pais deixam. Ele quer assim, ele gosta assim, ele que sabe. Gente, como que uma criança sabe o que presta, o que não presta, o que vai dar problema amanhã, o que não vai? Não sabe. São vocês adultos
tem a responsabilidade de ajudar a discernir, a peneirar o que não presta, jogar fora. Opa, aqui não, esse negócio você não acessa, esse site, etc. Não só, não digo só em questão eletrônica, de virtual, de internet, mas no dia a dia, ajudar as crianças a escolher corretamente, ir com elas, treiná-las no bom sentido, a escolher bem, como Santo Agostinho dizia. Nosso direito é de escolher entre o bom e o melhor, não é entre escolher o bom e o ruim, o que não presta, entre o bem e o mal. O cristão não tem direito de escolher entre o bem e o mal. Seria mais ou menos isso. O cristão tem o direito de escolher entre o bom e o melhor. O mal e o cristão não tem direito. Não é para nós. Mas alguém tem que dizer isso para as crianças. Alguém tem que levar a criança para a catequese. Não, não quero é jogar futebol. Você vai ficar na catequese. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não, agora eu quero continuar até meia-noite na internet. Não vai ficar. Dá birra, faz não sei o quê, eu sei como são as coisas. Mas se vocês derem trégua, vocês estão treinando os filhos para os vícios. Desliga a internet. Quem é que paga a internet? Ah, padre, não tem jeito. Quantos casos já ouvi? Não tem jeito, padre, emburra, pois no outro dia está não sei o quê. Vi um dia desse, um menino botou fogo na casa, quebrou as coisas, porque a mãe tomou o celular. Por que ele fez isso? Porque a mãe demorou demais a tomar o celular. Era tarde. E é isso que vai acontecer. Chega um ponto que vocês não têm mais controle. Vai deixando, pois não consegue puxar mais. Então é preciso disciplina. Nos países orientais, as sérios, os meninos têm tempo para usar o celular. E é para estudar. É 1 hora, 2 horas. Para fazer tal coisa, não é para ficar futricando. Aqui no Brasil, não. São os pais que compram e botam na mão, no focinho, desculpa a expressão, dos meninos, para poder não chorar, para não sei o quê. Olha, o que nós podemos esperar, gente, dessa formação? O que nós podemos esperar desses meninos? Se fala já de gerações perdidas. Gerações que não vão produzir, vão só gastar o que tem, sabe? Só de direitos. Geração que só tem direitos de usar, de usufruir o que as gerações passaram a produzir e fizeram. Deveres, não. Criançada, adolescentes, não querem saber de deveres, não estão treinados para isso. Os pais não estão educando os filhos com um não, na hora que tem que dar um não. Ah, deixa, é melhor assim, que aí não chora. E aí vai aumentando o vício, a liberdade, a libertinagem, a ponto de virar o que em muitos casos a gente está vendo aí. Qual o problema da droga? É de um vício, passa para outro. Como assim, ele quer, deixa assim mesmo, é a liberdade. Veja que tipo de gente estamos criando. Responsabilidade dos pais. Por isso é que o pai, o homem, tem que ter a sua virilidade no bom sentido de educar, de zelar dos seus filhos. A mãe tem que ter a sua feminilidade, a sua riqueza, a sua sabedoria, o seu carinho, saber conversar com os filhos, dirigir. Senhores pais, dirijam a sua casa. Não são as crianças que mandam. Não podem deixar os ditadorzinhos e as ditadoras mandar. Eles têm que obedecer. Filhos obedecem. É meu amigo, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga. Os pais chamam os meninos de amigos. Espera aí, não é amigos não, vocês são pais. É diferente. Amigos são iguais, estão no mesmo nível. Pai e filho não estão no mesmo nível. Os pais são superiores. É papel que Deus deu aos pais, eduquem os filhos. Está na Sagrada Escritura, gente. Especialmente no livro Eclesiástico, tem coisas maravilhosas sobre isso. Ai do pai que não corrige os seus filhos. Amanhã ele vai ter tristeza e decepção. Então, tudo isso para dizer, o homem assuma seu papel de homem em casa. A mulher assuma seu papel de mulher em casa. E saibam dialogar, porque não cabe, quando eu falo homem e mulher, cabeça, etc., não cabe a opressão de nenhum sobre o outro.
O casal tem que se amar, se respeitar, dialogar, não ter segredos, dizer um para o outro o que está pensando, o que está planejando. Assim dá certo, vai longe, dura muito. É o que eu desejo para vocês. Amém?